Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 12. Você pode pegar aí na sua Bíblia para acompanhar conosco. Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Repito, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, meus irmãos, todos os dias, eu e você, cada um de nós, sabendo ou não sabendo, estamos dentro de um combate espiritual. Tem coisas que você acha que é só desânimo, tem coisas que você acredita que é só fraqueza, tem coisas que você acha que é só maldade alheia. Você está no meio de uma guerra, de uma luta espiritual. E eu sei que tem pessoas que se incomodam quando a gente conta essas coisas, quando a gente toca nesses assuntos, mas deixa eu te contar uma outra coisa. Pior do que você saber que você está no meio de uma luta espiritual é estar nessa luta e não saber. Porque a ignorância não nos tira dela. Eu não quero saber. Seria igualzinho um soldado que chegando no meio de uma batalha, num campo de batalha, bomba explodindo, granada, bala traçando o ar por todos os lados, ele jogasse fora as suas proteções, ele saísse da trincheira, ele jogasse as armas fora e dissesse, não é comigo, eu não quero nem saber. Vai tomar uma bala no meio da cabeça. A luta está aí. E nós precisamos aprender não somente a nos proteger, mas a protegermos pela oração e pela fé aqueles que Deus nos confiou, a começar pela nossa família. Então entenda uma coisa, há uma luta, há um combate espiritual. Não é à toa que você chega ao fim de seus dias cansado, esgotado, e muito do esgotamento vem pelo que aconteceu entre você e as pessoas. E é muito fácil nesta hora a gente achar que a gente está lutando contra as pessoas, contra a carne e o sangue, está aqui, ó. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que é que a palavra de Deus está nos revelando com isso? O que é feito de sangue e carne? O ser humano, os animais. Não é contra pessoas que você está lutando. Não é contra os bichos, os animais que você está lutando. Você também é feito de carne e sangue? Não é contra você mesmo que você está lutando. Essa batalha espiritual vai mais longe e envolve uma esfera mais grave. É um combate espiritual, diz aqui, olha. Lutamos contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, desse mundo tenebroso. E para quem tem dúvida e não entendeu, a palavra de Deus ainda diz, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Claro que tem coisas que não tem como a gente ficar colocando na conta do demônio. Porque é a gente que faz.
São iniciativas nossas, decisões que tomamos, maldades que nós cultivamos. Claro que isso também é verdade, mas existe um certo nível de maldade que ultrapassa o humano. E olha, muitas vezes essa maldade está em nós e contra nós mesmos. Só que quando você está no meio do lodo, entende? Você não consegue distinguir as coisas que estão ali no meio. Às vezes tem um animal, um bicho peçonhento ali no meio, mas está tudo no meio da bagunça, do lodo. Aí você aparece com uma infecção, você não sabe se no meio do lodo você espetou o pé num prego ou se foi um bicho que te picou. Porque no meio da confusão você não consegue discernir o que é o que. A mesma coisa acontece onde a maldade humana impera. Onde a maldade humana impera, fica muito difícil você separar o que é uma ação do demônio do que aquilo que é uma ação da maldade do ser humano. Você vê aí algumas atrocidades, você vê uns crimes hediondos, e você se pergunta, até onde vai a pessoa humana ali, até onde vai a ação do diabo? É difícil, muito difícil você separar. Porque, o lodo. Onde é que você vê claramente a ação do diabo? Na vida dos santos. Na vida das pessoas que fecharam a sua amizade com Deus, selaram esse pacto de amizade com Deus, que lutam contra o pecado, que lutam contra as trevas. Ali não tem o lodo para mascarar a ação do diabo. Então fica evidente na vida dos santos a ação do demônio. E olha, muitas vezes eu contei aqui episódios da vida dos santos, de Santa Teresa d'Ávila, né? De São Padre Pio. Né? Com a graça de Deus, segundo semestre, nós vamos visitar lá Ávila. Conta uma das Santa Teresa, que me veio aqui agora. Diz que Santa Teresa, durante muito tempo, ela ficou atormentada por um espírito diabólico que não deixava ela rezar em paz. Então ela estava na capela, aqueles pensamentos, aquele constrangimento, aquela opressão sobre o coração dela e aquelas vozes, sabe, que vinham na cabeça, e ela sabia que não era dela. Ela sabia que era diabólico. E ela estava lá lavando a louça no convento e fazendo as coisas, e as vozes na cabeça dela. E ela ia para o quintal, ia rezar o terço, e as vozes na cabeça dela, não importava onde ela estivesse, que o diabo vinha tentá-la. Um dia ela entrou lá no banheiro, aqueles banheiros que ficam fora, né? Que é aquele banheiro antigo que é fossa, aquela casinha. A hora que ela entrou, que ela fechou a porta, ela começou a rezar. E no meio da oração dela, o diabo se aproximou e começou. Muito bonito, hein? Que lugar para você invocar a presença de Deus. Você vem aqui para esse muquefo, você vem aqui para esse lugar, para o meio da fossa, e fica chamando pela presença de Deus. Um belo lugar para você chamar por Ele. É isso mesmo que o seu Deus merece. E começou a falar um monte de coisa. Mas uma espanholona, né? Espanhola, que ela era brava, sangue quente, ela vira e responde, nessa altura ela responde: Satanás, tudo que sai daqui para cima é para ele, tudo que sai daqui para baixo pode pegar para você. É a resposta de quem tem intimidade suficiente com Deus para entender o meio da luta em que está e a resposta que se deve dar. Nós vamos ali no segundo semestre, entre vários lugares que nós visitaremos Ávila, visitaremos ali onde viveu Santa Teresa, onde ela viveu a sua espiritualidade. Quem lê o livro da vida de Santa Teresa não tem como não se apaixonar. Vamos lá no convento onde ela viveu. Vou contar para você mais um episódio, por causa desse combate espiritual. Houve um momento da vida de Santa Teresa
que ela se virava na cama, como se ela estivesse sofrendo dores imensas, imensas. E as irmãs muito aflitas, sem saber o que fazer, porque doente ela não estava. Mas ela se contorcia como se ela estivesse vivendo dores terríveis. E uma irmã disse para ela, baixinho: Madre Teresa, o que eu posso fazer para te ajudar? Que estou angustiada diante de tantas dores. E ela disse: se você não rir de mim, eu te conto e te digo o que eu preciso. Aí ela disse: não, a senhora pode falar. Ela disse: em volta da minha cama tem criaturas que me golpeiam. Aí explicou como eram essas criaturas, que toda hora batiam contra ela. E ela disse: traga-me a água benta, por favor. Jogue sobre mim, jogue sobre a cama, jogue ao meu redor, porque ela não conseguia se levantar. E a irmã fez exatamente o que ela estava pedindo. E isso foi a libertação e o alívio dela, daquela luta que ela estava travando. Para quem não entende o que é essa luta espiritual, parece uma historinha. Mas quem tem intimidade com Deus, sabe que não é brincadeira. Uma experiência muito comum para as pessoas de oração. Muita gente, ao dormir, entra num tipo de sono que não parece sono. A pessoa fica num limbo entre estar acordada e estar dormindo. A pessoa sabe que está dormindo, mas não consegue acordar. Se vê dentro do sonho, vê a luta, vê o maligno investindo contra ela, tenta rezar e não consegue, tenta chamar pelo nome de Jesus e não consegue. Já aconteceu com você? E na hora em que você consegue chamar pelo nome de Jesus, é a hora em que você acorda. Interessante que enquanto você não o faz, você não volta do sonho. Mas o nome de nosso Senhor é justamente a libertação. E quando você acorda, você tem certeza. Era um sonho, mas não era um sonho. É diferente de um pesadelo. Eu já tive pesadelos e também já tive sonhos assim. É diferente, é uma natureza diferente de sonho. E a gente sabe que ali nós estávamos no meio de uma luta espiritual. E Padre Pio tem vários relatos sobre isso. Então, eu lhe digo, nós estamos no meio de uma luta espiritual que não é contra a carne, contra o sangue. Você não está lutando contra você. Por isso, na penitência, no jejum da quaresma, a gente não deve destruir o nosso corpo por meio da penitência. A penitência não é para você se rasgar, se ferir, se mutilar. Deus não quer isso e a igreja também não. Tem um homem que ele foi uma grande referência e continua sendo de oração para a igreja, chamado Orígenes. Você pega a liturgia das horas, tem vários textos de Orígenes, e ele é considerado um dos patriarcas da fé. Ele está entre os santos padres da igreja. Santos padres, aqui são os pais. Padre no sentido do espanhol, não é? Aqueles que eram os primeiros pais ali da fé. Só que, diferente de muitos da época dele, ele não recebeu o nome de santo. Ele não é São Orígenes, ele não é Santo Orígenes. Por que não, Márcio? Porque justamente na radicalidade do que ele pretendia viver, ele pegou esta palavra: se um membro te leva a pecar, corta-o e joga fora. E ele tinha muitas dificuldades na luta contra a castidade. Muitas dificuldades de âmbito sexual. Adivinha o que ele fez? Adivinha o que foi que ele cortou fora? E porque ele cortou, a igreja não joga fora aquilo que ele produziu de bom, mas nunca o colocou como modelo de santidade. Porque não é isso que Deus quer de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não foi feito para nós destruirmos o nosso corpo. Ele foi feito para ser santificado. A nossa luta é contra o pecado, não é contra ele. Se mutilando, você não chega a lugar nenhum. Só vai ficar triste. Entende? Então, há um limite
para essas penitências malucas que muitos aí querem fazer, porque acham que essa luta é contra a sua carne e o seu sangue. Não, irmão, é contra o pecado. Ah, mas eu não tenho o domínio igual o Orígenes sobre a minha sexualidade. Peça a Deus a graça do domínio. Como é que você vai dominar um órgão que você cortou fora? Fácil, né? Em vez de eu dominar, eu tiro. E a vitória sobre o pecado, sobre o erro? E você acha que cortar fora vai fazer você não viver as tentações? Quantos homens velhos já, quantas mulheres velhas já, que não tem, a mulher não tem mais libido. E o homem não tem mais potência sexual. Mas continua na safadeza. Continua aquele velho mexendo com menininha, não pode deixar a criança perto dele, porque corre o risco dele passar a mão. Pelo amor de Deus. Então aí você vê, mas as coisas dele não funcionam como funcionavam no passado, mas o pecado está ali dentro, porque não foi dominado. Se cortar fora o que ele tem, não vai fazer diferença nenhuma, porque aquela inclinação para o pecado continua dentro da pessoa. A luta é contra isso. Não é contra o seu corpo, que é um dom de Deus e templo do Espírito Santo. Não é contra o seu irmão, que com a graça de Deus há de se converter. Não é porque tem muita gente que é um instrumento útil, às vezes até inocente, nas mãos do diabo. A pessoa não sabe que está sendo usada, e está. Às vezes ela acredita nos propósitos dela, mas esses propósitos estão todos eles misturados com egoísmo, com ganância, com ambição. E esses bons propósitos ficam envenenados por essas coisas que também estão dentro da pessoa. Então, quando ela diz, eu estou sendo sincera, eu estou lutando de verdade, eu quero me realizar, eu quero fazer o bem, ela não está mentindo. Mas esse propósito, muitas vezes, está contaminado pelos pecados que ela não combateu. Então, não é essa pessoa que você está combatendo e que você está procurando destruir, ou não deveria estar, mas também o mal que a atormenta. Por isso que muitas pessoas nós vamos ter que suportar pelo amor e pela oração, pelo amor. O que a gente vai ter que fazer? Amar a pessoa e rezar por ela. Às vezes você não vai poder conviver com aquela pessoa como você gostaria. Por quê? Porque não vai dar bom resultado essa proximidade. Mas você pode ter a caridade de levar essa pessoa no seu coração, fazer o bem a ela que você puder, evitar todo o mal contra ela que você puder, e vai poder, porque Deus vai te dar a força, e rezar por esta pessoa. Que nós temos dentro da igreja muita gente hoje que é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, mas que foi um instrumento terrível de pecado. Tem gente hoje dentro da igreja que é evangelizador de ponta, mas era traficante da pior espécie, assassino. Aí, Márcio, mas pessoa assassino, pois é. Mas tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer, principalmente quando a pessoa estava nesta vida. Agora que ela virou a página, que ela se converteu, que ela realmente mudou de vida, onde Deus fez por ela o que ela mesma não tinha conseguido fazer por si mesma, onde essa conversão é real. Como é que eu vou operar contra uma pessoa que agora já não é mais o que ela era antes? Porque Deus a transformou. E se ela tivesse sido destruída, porque a tínhamos em conta de um inimigo, de uma inimiga, nós não teríamos essa pessoa boa, generosa, evangelizadora, pai de família, mãe de família, gente de bem que há hoje. E assim com os que estão perto de nós. Quantas pessoas testemunharam aqui, esposas e maridos, testemunhando a transformação do seu cônjuge, depois de um longo tempo de paciência e oração. Nós não combatemos gente. Quando nós passamos a combater pessoas,
nós entramos na dinâmica de Satanás, nós entramos no time dele, a gente começa a fazer parte do exército dele, porque ele tem um exército de destruição de pessoas. Então, se você estiver determinado a destruir alguém, você já sabe em que fileiras você está, em que exército você está, em que grupo você está compondo. Não, nós não somos desses, não. Nós somos daqueles que abrem os olhos para o que nos revela esta palavra. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. É contra eles que nós lutamos, para a nossa libertação, para a libertação dos nossos irmãos e para a vitória sobre eles. Só que essa vitória a gente não consegue sem Jesus. Jesus é o libertador, que nos desata das piores prisões que nós podemos enfrentar. A pior cadeia que alguém pode enfrentar, gente, é a cadeia interior. São as prisões interiores, são as algemas interiores, são as amarras interiores. Pode olhar que pouca coisa te amarra por fora. O que impede você de se realizar? Aquilo que está te amarrando por dentro. A sua falta de fé na vida, a sua falta de fé nas pessoas, a sua falta de fé em você mesmo, o sentimento de autopiedade, os medos que você carrega. Não, eu não vou tentar, isso não vai dar certo, isso não é para mim, isso é para outras pessoas, eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho medo. As minhas chances já se foram, eu perdi as oportunidades, ninguém me ajuda. Onde é que estão essas cadeias, amigo? Elas não estão fora, tem ninguém amarrando seus braços, suas pernas, não. Elas estão dentro de você. Você precisa pedir a Jesus para te libertar. Jesus é o libertador, que quebra as cadeias que nós carregamos dentro do nosso coração, as algemas do medo, do ódio, as correntes do ressentimento. Quanta gente que você conhece que está amarrada com as cordas da amargura. A pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não tem uma palavra boa, não tem uma palavra de alegria, não tem uma palavra de esperança. A pessoa abre a boca, só sai amargura. Quanta gente que está presa na desconfiança, a pessoa não confia em ninguém. É muito difícil você ajudar uma pessoa que não confia em ninguém. Porque qualquer coisa que é diferente do que ela pensa, ela não consegue confiar. Um conselho que alguém dá, que é diferente daquilo que ela tem como segurança, ela não consegue confiar. Só que o que ela sabe e aquilo que ela tem segurança é justamente o que está mantendo-a com aquela vida presa do jeito que está. Ela não consegue sair daquilo, porque não tem confiança. Não tem confiança em quem estende a mão, não tem confiança nos amigos, não tem confiança nos parentes, não tem confiança em Deus. A gente não consegue sozinho quebrar essas cadeias, é preciso que Jesus venha desatar esses nós, os nós do egoísmo, de todo tipo de inveja, de todo tipo de divisão. Olha, em vez de a gente gastar tempo construindo, às vezes a gente gasta a nossa energia nos perseguindo, criando divisões, combatendo as pessoas que estão à nossa volta, alimentando sentimentos de mágoa, de rancor, de ressentimento. E olha, dentro da igreja isso acontece demais. A pessoa, em vez de descobrir quais os dons que Deus deu para ela, e colocar-se à disposição do reino dos céus, o que a pessoa faz? Ela gasta a energia que ela tem falando mal dos outros, se amargurando contra as pessoas, se comparando com os outros e dizendo: não é justo, é essa pessoa só que aparece. Meu filho, desculpa, isso tudo tem nome, se chama inveja. Isso é inveja. O que está doendo dentro da pessoa? Inveja. Inveja, dessa inveja nascem tantas divisões. E aí a pessoa, no momento que destrói o outro, diz: venci. Venceu o quê?
Venceu a quem? O que a destruição do seu irmão trouxe de bom, de positivo para a sua vida? Nada. É uma ilusão que o demônio planta na mente e no coração da gente. Os homens, as mulheres, por si só, não podem se libertar dessas correntes. Não podem. Olha, mas graças à verdade revelada por Jesus. Como é que Jesus nos liberta? Pela verdade que Ele nos revela. Graças à verdade revelada por Jesus, é possível a gente se livrar dessas amarras que nos aprisionam e que violentam o nosso coração. Aí eu peguei aqui, na página 40, do nosso retiro na presença do Deus vivo. Na página 40, que é o dia de hoje, não é? Com o título Cura nossos vícios e corrige nossos desvios. Deus pode curar você do seu vício. E Deus pode corrigir você do seu desvio. Corrigir aqui não é te dar uma bronca. Corrigir aqui é se você estava nessa direção, Ele corrige a rota. Põe a sua vida no rumo certo. Sobretudo para quem se sente perdido. E diz aqui, olha, quando alguém rompe com Deus, perde a noção do mal. E como não aceita que a palavra do Senhor o guie e corrige, perde também a medida do que é e do que não é pecado. Isso é a consequência da soberba. Quem é soberbo põe a própria opinião acima da sabedoria divina e toma a liberdade de estabelecer por si mesmo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. A partir daí, a verdade não conta. Não lhe importa nem um pouco se algo é mal aos olhos de Deus. E aqui tem uma passagem citada, porque existem coisas que são más aos olhos de Deus. Ah, mas isso aos meus olhos, na minha maneira de ver, na minha maneira de pensar, isso aí não tem nada demais. É? E aos olhos de Deus, você já se perguntou? Não é? Então, pouco importa para quem é soberbo se algo é ou não é mal aos olhos de Deus. Somente interessa para ela o que atende aos seus caprichos e desejos. O que ela não nota é que, ao atentar assim contra o próprio Deus, uma grande calamidade se desencadeia em sua vida. Pois dessa sua afronta a Deus, seu Criador, vão brotar muitos males que vão atingi-la. É verdade, gente. Ela será arrastada pela corrente de um caudaloso rio de erros que a afogará. Se a despeito de Deus, eu me reservo o direito de estabelecer o que é ou não é pecado, se pouco ligando para o que Deus quer, para a vontade de Deus e para o que Ele determina, eu passo por cima de Deus e me reservo o direito de eu estabelecer o que é ou não é pecado. Se sem a ajuda da graça, eu atrevo-me a determinar o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que não é, certamente eu vou me perder na ideia de que pecado é só o que me ofende, pecado é só o que me desagrada, pecado é o que os outros fazem contra mim, nunca aquilo que eu faço contra eles. Conhece gente assim? E pode ser que essa gente assim seja eu, seja você. Quando alguém faz algo contra mim, nossa, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não conhece Jesus, olha o que ela fez, isso não combina com a pessoa de Deus. Só que às vezes quem diz isso também está fazendo. Para os outros a acusação, mas para si mesmo a desculpa, né? Essa maneira egoísta e perigosíssima de pensar tem sido utilizada por muitos para pleitear a destruição de tudo que lhes é incômodo. Inclusive, quem pensa assim, usa esse argumento como pretexto para matar, quando esse incômodo se refere a uma gravidez inesperada. Ah, mas eu não estou preparado. E os meus outros filhos? Eu não tenho condições. Deus vai entender.
Sou eu que vou dizer o que é pecado e o que não é. E aí a vida da pessoa que está dentro do ventre não importa. Não importa. Ou quando se refere a um idoso, um enfermo, que custa caro demais e do qual a família quer se ver livre. Se pudesse dizer para o enfermeiro, se pudesse dizer para o médico, dá um jeitinho aí, porque já deu. Não é? E a pessoa se consola dizendo, não foi nada demais. Porque dentro dela ela estabeleceu as medidas do que ela acha que é pecado e daquilo que não é. Meu querido, quem dá a medida do pecado para nós é quem nos criou e sabe como é que a gente funciona e onde o nosso pecado vai nos levar. O que eu acho do pecado ou não acho, isso sim pouco importa. Porque o pecado é pecado, ainda que alguém não concorde com isso. Eu não concordo, mas não tem problema, é pecado do mesmo jeito. E veja, pecado é pecado, ainda que ele nasça das nossas feridas não curadas. Por isso que eu e você precisamos buscar a nossa cura interior, buscar essa libertação em Jesus, porque senão as nossas feridas nos arrastam para pecados, e se esse pecado para o qual a gente for arrastado é um pecado mortal, se você morre em estado de pecado mortal, isso arrasta você para o inferno. Não importa se isso nasceu das suas feridas. É um pecado. É mortal. Plantou a morte dentro da gente. Por isso que eu amo esse tempo que nós estamos vivendo. Porque não é tempo da gente ficar preso em acusações. Precisa topar com essa verdade que choca, a gente precisa, porque a gente é muito frouxo, a gente é muito lerdo, sabe, nessas coisas de Deus, a gente vai levando a vida em banho-maria, e daqui a pouco a morte chega, e a gente não está preparado para enfrentar esse episódio. A quaresma é tempo de cura, porque o Senhor nos tira da doença. Aí se você vira a página, você vai encontrar coisas ali importantíssimas. Por isso que eu digo para você, você precisa ter o livro e mergulhar aqui no livro. Que já levantou a plaquinha aqui para mim, que agora é o momento da gente rezar. O tempo é curto aqui. Mas eu vou colocar aqui para você umas últimas coisas, para você que tem o seu livro em casa, não se dar ao capricho de perder um dia sequer. Que todo dia é importante. Então, olha aqui na página 42. Você sabe o que acontece com a alma de quem fica em cima do muro? Está aqui, contando. Você sabia que todos os dias, sem perceber, você ouve pela boca do mundo uma oferta, uma proposta daquele que é o inimigo de Deus? Na página 43, o Espírito Santo abre os nossos olhos para ver o engano infernal em que a pessoa está envolvida e o perigo que estava prestes a devorá-la para sempre. Como é que ele faz isso? É o que vai ver logo em seguida. Curar-se das feridas passadas, reinventar-se, permitir-se um novo começo. São muitas as maneiras de dizer, mas independente de como queiram chamar, nada disso vai passar de uma fantasia se essa transformação for tentada sem Deus. É preciso Deus. Última aqui. Jesus chama Satanás de mentiroso e de assassino, página 44. Jesus chama Satanás de mentiroso e assassino porque ele mente desde o início. E existe um segredo mortal que Satanás esconde das suas vítimas com unhas e dentes. Esconde até que a pessoa esteja arruinada. Mas depois que ela está perdida para sempre, ele faz questão de revelar para a pessoa para aumentar a dor dela. Eu preciso que você leia isso que está aqui. Eu preciso que você descubra que segredo é esse que o demônio mantém escondido dos que ele engana, até garantir o inferno para a pessoa. Mas quando ele garante, ele põe isso diante dos olhos dela para fazer com que ela sofra. Página 45. O pecado é muito ruim para nós, mas nessa matéria ainda existe algo que é pior do que o pecado. Você sabe o que é? Você vai descobrir aqui, página 45. Aqui vem a parte mais importante do dia de hoje. Mas não é só para você ficar sabendo.
porque vai mostrar o problema e vai mostrar onde é que está a solução. Nós somos fracos, nós precisamos de ajuda, nós estamos perdidos e precisamos que nos mostrem o caminho. Mas ninguém que esteja padecendo dos mesmos males que nós estamos padecendo, ninguém que está no mesmo buraco que nós, poderá nos ajudar, uma vez que essa pessoa também precisa de socorro. Nós necessitamos de uma sabedoria e de um poder extraordinários que só Deus pode nos dar. Sim, Ele nos dará e não falhará. E aqui tem uma palavra que diz, onde está essa promessa? De fato, não foi nem erva nem pomada que os curou, mas Tua palavra, Senhor, que tudo cura. Se você aceitar a palavra de Deus, se você aceitar que ela seja o seu amparo, as pessoas também vão dizer a respeito de você o que diz a palavra de Deus. Vão dizer o quê, Márcio? Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa que tudo. Meu Deus, que esta palavra seja dita a meu respeito. Repito para você, para nós rezarmos. Protegeu, essa palavra vai ser dita sobre você. Protegeu, Deus o protegeu contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio, após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade, que a vida de oração, que a vida em Deus é mais poderosa que tudo. Unir-se a Deus é mais poderoso que tudo. Servir ao Senhor e obedecer a sua palavra é mais poderoso do que qualquer coisa.